Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 do Sistema NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo pelas nossas plataformas digitais. Eu estou dando boa tarde porque ao vivo é sempre a 1h da tarde, logo depois que termina o RDC Esporte com o comando do Paulo Brito, né, nós começamos o Virando o Jogo aqui a 1h da tarde. O RDC Esporte começa ao meio-dia, e nós com o Virando o Jogo a partir da 1h da tarde. Mas você também pode, quem sabe, estar nos assistindo aí na madrugada, né? A reprise do Virando o Jogo é às 2 da manhã, logo depois do Dois Toques, que tem a apresentação do Cadu Oliveira. Dois Toques ao vivo às 9 da noite, em reprise à 1 da manhã. E nós entramos na sequência com o Virando o Jogo às 2 horas da manhã em reprise. Mas, de qualquer maneira, ao vivo, é boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Estamos aí sempre à disposição para que vocês participem do programa junto conosco, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp. Vamos começar com o número do nosso WhatsApp, especialmente para o pessoal que nos acompanha aqui no Rio Grande do Sul e que tem a oportunidade de ver a programação da RDC pelos canais 24 e 524 da NET. Pode acessar diretamente pelo WhatsApp aqui, mandando as suas perguntas, as suas opiniões aqui para o programa. 999 33 98 94, como está aí na tela. 999 33 98 94, o número do nosso WhatsApp. E se você preferir, estiver nos assistindo pelo site, pelo Facebook, pelas outras redes sociais, né? rdctv.com.br é o endereço do nosso site. E as redes sociais RDC TV Digital, tanto para o Twitter, YouTube, quanto para o Facebook. E no Facebook você pode mandar os recados também. Estamos na bancada hoje para o debate do Virando o Jogo com o Flávio Fiorin, com o Otávio Hoffmann, o Luciano Coimbra e o Diogo Rossi. Eles mudaram de posição aqui, quase que eu dou a escalação. Se bem que a escalação hoje, também, a escalação, daqui a pouco o treinador faz um, como é que é? Um 4-1, 4-1. No papel é uma coisa, na prática é outra. É completamente diferente, aí a gente fica debatendo isso. Mas além, né, do futebol dentro de campo, com os 2 jogos de Grêmio Internacional hoje, especialmente pela Série A do Brasileiro, e ontem o empate do Brasil de Pelotas em Criciúma pela Série B, nós temos um assunto que ontem à tarde eu acho que veio, né, a baila. A baila é bom, é bem novo isso também, hein Fiorin? Essa da época que começou, né? Veio a baila, veio à tona o assunto, que é a denúncia do STJD para o julgamento dos jogadores, treinador e diretor do Internacional, né? Estão aí denunciados os jogadores Bruno e Paulo Guerreiro, tá? O treinador Odair, e ainda o vice de futebol, Roberto Melo. Tá? A pena mais pesada, do Guerreiro, né? É do Guerreiro, sim. Mas o do Guerreiro e do Melo, né? Melo pode pegar 180 mas dias. aí é que eu queria chegar. Mas aí dirigente... Aí é que eu queria chegar. Pena para dirigente é algo absolutamente inócuo. O que o dirigente vai... O que o clube é prejudicado com a pena para o dirigente? Me diga. Nada. Dependendo do dirigente... Às vezes é reforço. É que o dirigente não pode frequentar o ambiente do vestiário, né? Não pode frequentar nada. Então, é que às vezes tem dirigentes que são tão fortes dentro do vestiário que a presença deles é mais importante que do treinador. O presidente não pode assinar, né? Documento. Se é o presidente. Se é o presidente, não pode assinar, mas assina o vice-presidente e quem toma toda a decisão, o presidente vai estar do lado dizendo, olha, tu vai fazer isso aqui, tal, toma, assina aí, ô Fiorinho. Pena para dirigente é bobagem no futebol brasileiro. Ainda mais nesse caso nosso que nós estamos falando, o que vai ter prejuízo Internacional se o Roberto Melo for punido por 30, 60, 120 Ele não vai poder dar coletivo.
Bah, graças a Deus. Às vezes é um lado bom. Para eles não é bom, então, né? um lado bom. O pessoal aí que faz a reportagem. Não, mas talvez seja até melhor. Na ausência dele, quem daria a entrevista coletiva? A Dauri Silveira, provavelmente. Porque o Rodrigo Caetano pouco fala. Pouco fala, né? Pouco fala. Melhor seria se o Rodrigo Caetano falasse. Me parece que seria uma entrevista mais produtiva. Mas eu acho assim, ó, dirigente eu não vejo nenhuma diferença. A única coisa que eu não gostei ontem, e aí é uma coisa particular minha, foram os torcedores, e aí cada um pense o que quiser, né? Mas eu respeito, mas não gosto. Torcedor comemorando que o Odair pode pegar 6 jogos, né? Isso eu achei um absurdo, mas... Sim, mas aí vai acontecer o quê? Com o treinador também. Vamos lá. Ah, mas acho que o treinador na beira do campo faz alguma diferença, não faz? Eu não vejo. Treinador... Mas é que aí, se a gente pensar, Rogério, o treinador sendo suspenso, ele não vai nem poder se comunicar com o banco, nem nada, né? Nem acessar vestiário durante intervalo e coisa e tal. O treinador com os seus assistentes, eles trabalham a semana inteira, tá? Semana inteira planejando em cima do adversário e em cima do seu time, tá? Acho que muda os assistentes, coisa, eu também acho. Os assistentes, acredito que mude. Os assistentes estão sabendo qual é o plano de jogo, o que está planejado, o que foi planificado. Quer dizer, o treinador, olha, são raros os treinadores, raríssimos os treinadores que eu conheci e conheço que têm a capacidade de mudar o jogo no andamento da partida. Olha, raríssimos os treinadores. Não vejo treinador e não vi muitos treinadores com essa capacidade. O que eu vejo é que perde a referência. Especificamente no caso que nós estamos falando do Odair, eu não vejo, pelo que mostrou até agora o Odair, que ele seja hoje um técnico com essa capacidade de observação do jogo, observação do adversário e fazer mudanças estratégicas que realmente melhorem a equipe. Tá, mas ruim não com vi ele até não hoje. é pior sem ele? Acho que não. Quem é que assumiria o Caico daí, não? Quem ficaria ali no... Ficaria não, acho que o auxiliar, o Dulac. Maurício Dulac. Vai fazer aquilo que treinaram durante a semana. Vão fazer as substituições que treinaram durante a semana. Não vai... Se o Odair, que é o treinador principal, não consegue tirar um coelho da cartola, não vai ser o auxiliar dele que vai tirar um coelho da cartola. Para mim, e depois o seguinte, o próprio Bruno, se for punido, também não vejo prejuízo para o Internacional. Mas eu acho que o Bruno, dos indiciados, é o que menor pena vai pegar. Talvez seja até bom para o Inter, porque daí o Heitor obrigatoriamente vai ter que jogar. jogar. Sequência. O prejuízo Pelo para amor mim... de Deus, eu não estou torcendo para nada, eu só estou fazendo um comentário, né? O prejuízo para mim, sem dúvida alguma, vai ser a punição para o Paulo Guerreiro. Que vai acontecer. Aliás, o Paulo Guerreiro vai ser punido pela terceira vez. Não, ele vai ser punido, sendo punido, vai ser punido 3 vezes nesse julgamento. Porque são 2 ofensas, que é para o Bandeira e para o árbitro e para a torcida. Tem a imagem aquela de levantando o dedo, tudo? Sim, mas isso aí, ele está inserido em vários artigos, é isso? 2 artigos. Mas a punição é para cada um dos artigos? Só que um artigo ele está punido, ele tá indiciado 2 vezes. Que é o artigo de ofensa à honra do... Mas o que eu digo é o seguinte... pessoal da arbitragem. Quando eu falo em 3 vezes punido, não é nos artigos que ele esteja em curso. O que eu digo é o seguinte... Ele já foi punido. Ele já foi punido pelo Inter? Ele foi punido primeiro porque apanhou o jogo inteiro lá. Ele tomou porrada do William Arão e tomou porrada do Rodrigo Caio o jogo inteiro. Até a expulsão. Foi punido porque sofreu um pênalti e não marcaram. Aí foi... Bom, aí isso na parte técnica ainda. Né? Aí ele foi punido porque sofreu uma agressão. E foi punido pela expulsão. Quer dizer, o cara já foi punido 3 vezes durante o jogo. Então vamos mudar para o jogador que faz o que ele fez uma placa, então, né? Não. Parabenizar pela bobagem que ele fez. Não estou fazendo isso, não estou dizendo isso. Não, porque não estou dizendo tu está dizendo que ele já foi punido e que vai haver uma punição maior. Eu estou dizendo que ele vai tomar a 4ª punição dele. Não estou dizendo que ele não tenha que ser punido. Eu acho que ele não estou defendendo atitudes que o Guerreiro tenha feito. Não é isso. Em absoluto. A interpretação do jogo está equivocada. Eu quero que vocês fiquem com a interpretação daquilo que eu estou dizendo. Mas foi o que eu entendi. Não. Para mim ficou bem claro isso. Entendesse errado, tá? Porque eu estou sendo bem explícito aqui.
Eu não estou dizendo que o Guerreiro não tenha que ser punido pelo STJD. Está dizendo que ele já foi punido. A atitude dele, ele vai ser punido pela 4ª vez. Eu não estou dizendo que ele não tenha que ser punido pela 4ª vez. Estou dizendo que ele vai ser punido pela 4ª vez. Porque ele foi um jogador que apanhou o jogo inteiro pela complacência do juiz, tá? Ele foi agredido com a complacência do juiz e foi expulso por esse juiz. Mas se ele tivesse sido agredido, o adversário teria sido expulso, não ele. Como é que é? Se ele tivesse realmente sido agredido, o adversário teria sido expulso. Mas aí depende do árbitro. Mas aí quantas vezes? Mas a agressão... Não, ele foi. A agressão ali, Rogério, foi um lance ocasional. O quê? Não. Da cabeçada do Rodrigo Caio? Eu disse aqui logo depois do jogo, desde o primeiro lance, o Rodrigo Caio cometia a falta em cima dele, porque o Rodrigo Caio vinha e batia no Guerreiro. Mas não era um lance. Pode fazer falta? O quê? É proibido o zagueiro fazer falta? Pode, mas aí o árbitro tem que punir a falta. Ele não aconteceu. Ele deu cartão pro Rodrigo Caio. Tomou cartão amarelo. Aonde? No jogo. Do quê? Uma falta que ele fez no jogo, no meio campo. Não, o Rodrigo Caio não tomou cartão amarelo naquele jogo. Então o Rodrigo Caio é um pervertido, o Rodrigo Caio, e o Guerreiro é um coitado. Confere aí, vocês que têm acesso rápido na internet, confiram aí. Olha, eu tenho quase certeza que ele tomou cartão. Eu posso estar enganado, mas o Rodrigo Caio não tomou cartão amarelo naquele... Bom, enfim, ele não foi punido com nenhuma falta, tá? Nem naquele lance que o Guerreiro cortou o supercílio, nem naquele lance foi marcado falta. Nem naquele lance, onde a disputa foi com dois jogadores do Flamengo. Mas ali não tem falta, Rogério. Porra, pelo amor de Deus, mas então se a gente for ver... Não, ele não tomou. Ninguém tomou cartão amarelo. Não tomou porque... como é o nome do árbitro? Luiz Flávio de Oliveira, é isso? O Arão tomou cartão amarelo no lance do Nonato. O Arão tomou. No Nonato, mas não no Guerreiro. No lance totalmente sem querer ele tomou cartão. Pelo amor de Deus, o lance do Guerreiro, e até hoje a gente tem essa dúvida. Arão e Edenilson. Só. Arão e Edenilson tomaram cartão. Tomaram cartão amarelo. É Lúcio Flávio? Luiz Flávio? Luiz Flávio. Não, Lúcio Flávio era o bandido da luz vermelha, isso. Né? Lúcio Flávio era o passageiro da agonia. Isso, Luiz Flávio. Luiz Flávio que é o VAR hoje do jogo do Grêmio. O Luiz Flávio o quê? Luiz Flávio é o VAR do jogo do Grêmio hoje. Rapaz, está lá em Caxias, torcida colorada, está em Caxias o Luiz Flávio. Casaquinho, né? Mas o Luiz Flávio não vai dar cartão amarelo nunca para o Rodrigo Caio, eu já falei aqui. Ele tem uma dívida de gratidão com o Rodrigo Caio, porque ele ia cometer o maior erro da carreira dele, que talvez liquidasse com a carreira dele, que era aquele cartão amarelo para o Jô, que ia tirar o Jô da final do Campeonato Paulista. Que ele estava dando por um pisão no goleiro do São Paulo, quando o Rodrigo Caio, aí o Rodrigo Caio se acusou, inclusive a torcida do São Paulo ficou contra aquela história toda, mas tudo bem, não estou criticando a atitude do Rodrigo Caio, para que não seja mal interpretado pelo Diogo de novo, eu não estou criticando a atitude do Rodrigo Caio de ter se acusado naquele lance, o que eu estou dizendo é que por esse fato, de o Rodrigo Caio ter impedido que o Luiz Flávio de Oliveira cometesse um dos maiores erros que talvez prejudicasse muito a carreira dele, a ascensão na carreira dele, o Luiz Flávio é eternamente agradecido. Então, nesse jogo, eu me lembro, eu fiz essa observação desde o início da partida e disse aqui no outro dia, o Rodrigo Caio, em todas as bolas que entrou no Guerreiro, entrou fazendo falta, porque ele sabe que o Paulo Guerreiro, se dominar uma bola, ele, Rodrigo Caio, fica perdido. E em nenhum momento foi punido falta contra o Rodrigo Caio, inclusive, Luciano, nesse lance aí, que foi que o William Arão estava marcando, sim, e a dúvida é se foi o choque casual com o Rodrigo Caio, ou se o William Arão, quando o Rodrigo Caio despenca por cima, puxa o cotovelo, tá? Não, que mas, é mas aí que tá, nesse lance não pega, tem uma imagem que pega do lado... Depois, mas não tem nenhuma imagem. Que não pega o cotovelado. Não tem nenhuma imagem. Tem uma que pega o Guerreiro trancando o William Arão no peito, e aí o William Arão abre o braço e só passa por cima do ombro. Só que desse lado não tem nenhuma imagem. Desse lado não apareceu nenhuma imagem. A imagem da lateral do William Arão, nenhuma imagem apareceu. Sim, é a imagem da TV? Não, a TV está do outro lado, Luciano. A TV está no eixo contrário. Teria que uma câmera de eixo invertido, por isso que não tem nenhuma imagem daquele lado. Por isso que aí só se vê quando o Rodrigo Caio despenca e que bate o rosto com o Guerreiro e se supõe que aquele corte tenha sido do choque do Rodrigo Caio com o Guerreiro. Não tem como o Rodrigo Caio tirando uma cabeçada dele. Não, o Rodrigo nem Caio... o William Arão. O William Arão está embaixo, não tem como ele ter dado um cotovelaço de baixo para cima. Não aparece.
Tem. Não, tem, Rogério, tu quer ver uma coisa que não existe. Não, eu não quero ver... É que tu é a única pessoa do Brasil que viu. Eu não quero ver... Ninguém viu. Eu não quero ver porque não pode ser visto. Não tem como. No eixo da televisão, você não pode então, ter certeza. Se não tem como ver, tu também não tem como ver. Exatamente, mas é a minha suposição, mas eu não estou afirmando, vocês é que estão afirmando. Eu estou afirmando que a gente viu. Vocês é que estão vocês viram por um eixo só. Não existe o outro eixo. Não existe o contra-eixo da imagem. É que tem uma imagem que esclareceria esse lance seria o contra-eixo da imagem. É que tem uma imagem que pega o Guerreiro virando a cabeça, depois dele Guerreiro saltar, porque o Arão não salta naquele lance. Não, exatamente. O Guerreiro tranca o Arão com o cotovelo no peito dele e o Arão não salta naquele lance. Exatamente por isso. Então, ele já está sangrando ali, né? Não, porque aí o Guerreiro salta, ele vai, eu fiquei com a impressão que ele sangra depois. O Guerreiro salta, vira a cabeça e o Rodrigo Caio vira também pro lado de dentro. Vira pro lado, tanto é que o Rodrigo Caio corta a orelha no mesmo lance que tem o corte no supercílio. Foi na cabeçada também. Foi na cabeçada. Tem uma outra imagem. O Rodrigo Caio vem embalado e o Guerreiro tá parado, acaba levando a pior. Eu confesso para vocês, eu tinha essa imagem. Eu só vi imagem do Rodrigo Caio com a bandagem. Eu não vi imagem. Ele bota uma touca. Ele bota uma touca. É atendido. Tudo isso eu vi. É atendido, tem sangue. Não, isso eu não vi. Essa imagem de corte do Rodrigo Caio... Mostra claramente. Vocês que ele viram não essa corta imagem? o rosto, ele corta a orelha do lado. Vocês viram isso? Claro. Vocês viram o sangue, claro, viram a imagem? Tudo, tá ou viram o TV. atendimento? Não, tudo tá na TV. Tem nessa imagem, Rogério. Tem imagem, claro. Que é a imagem da TV. Puxa a imagem aí, a imagem manda da TV. É o lado que dá. Vamos ver. Claramente. Que é justamente no choque do lado da cabeça do Rodrigo Caio com o supercílio do Guerreiro. Aqui vocês acham que ele não estava com corte, que não, ele teve um corte aqui. Foi. Que não foi na disputa com o Porque antes disso aí, ele tranca o Arão. Não dá, fica escuro. Ele tranca o Arão com o cotovelo. E aí, então, se a gente for caracterizar uma falta, tem uma falta do Guerreiro em trancar o Arão no cotovelo. Olha lá. Falta do Guerreiro em trancar o William Arão? Mas se ele dá um cotovelaço no peito do Arão... Pelo amor de Deus. É que tem uma coisa que a gente também... É que a falta e cotovelaço do Arão não existe. O Arão tá de costas, não tem como ele... Não, mas eu não vejo que a falta tenha sido do William Arão. Tá? Mas se ele que corta o Guerreiro, a falta é dele. Não, pode ter sido, mas às vezes até involuntário. Às vezes um corte no supercílio de outro jogador. Mas para cortar onde ele cortou, ele teria que ter posto a mão entre o rosto do Guerreiro e do Rodrigo Caio. Mas eu estou dizendo, para mim a falta que caracteriza esse lance é a falta do Rodrigo Caio despencando em cima do Guerreiro. Tá, mas foi falta. O erro do árbitro foi não marcar a falta. Pois é, mas esse erro o árbitro cometeu desde o início do jogo, em todos os lances. Tudo bem, mas é que ali foi um erro. Não está tudo bem, Diogo. Não está tudo bem. Se o Guerreiro fica bravo porque ele se corta. Por isso que ele fica bravo. Não, o Guerreiro fica bravo porque ele está apanhando desde o início. Ele está apanhando com essa dupla marcação. O Guerreiro é inocente, não bate ninguém. O Guerreiro bate pra caramba. O Guerreiro é o cara que mais reclama no futebol. Só um pouquinho, nós estamos falando de um lance ou nós estamos falando do contexto? Olha, se nós estamos falando do Rodrigo Caio como um contexto junto com a arbitragem, a gente tem que levar o Guerreiro no contexto. Eu não estou falando do Rodrigo Caio num contexto. Como não? Falando. Se o árbitro tem uma dívida com o Rodrigo Caio, é um contexto. É isso que eu estou falando. Então é um contexto. Especificamente do jogo por um fato pregresso. Mas é um contexto, Não é contexto. Eu não estou falando que o Rodrigo Caio bate em todos os jogos, mereça cartão vermelho em todos os jogos. Eu não estou falando isso. Eu não estou dizendo que ele seja um jogador isso ou aquilo. O que eu estou dizendo é que especificamente naquele jogo você tinha dois atores, Rodrigo Caio e Luiz Flávio, que tinham um comprometimento pretérito. É isso que eu estou falando. Então é um contexto. Tá? Um comprometimento especificamente... O contexto da história deles não sei se num outro jogo o Luiz Flávio apitou assim ou assado. Eu entendo que esse fato que aconteceu entre São Paulo e Corinthians mina a possibilidade do Luiz Flávio apitar um jogo do Rodrigo Caio. Então tem que levar em consideração o fato que o Guerreiro reclama todos os jogos, que ele bate no adversário também. Mas o árbitro pode levar isso em consideração. Isso o tribunal tem que considerar se ele tem antecedência de punição. O que vai acontecer agora? Mas o antecedente de punição... Não comportamento de jogador. Não, mas para essa de antecedente de punição não vai valer tanto porque conta só o último ano.
toda vez que passa um ano de uma última punição, por exemplo, se anula, Mas ele vira réu primário de novo. O que eu estou dizendo é que essa argumentação do Diogo, ela não tem peso no tribunal, entendeu? Assim como o que eu estou argumentando também não vai ter peso no tribunal. Mas eu não estou levando para o tribunal, estou levando para o jogo. O árbitro pode ter levado isso para o jogo também. Bom, se ele levou a questão do Rodrigo Caio para o jogo, ele pode ter levado a do Guerreiro também. Aí é pior ainda. Não, mas por que ele não pode levar do Guerreiro? Pode, é pior ainda, porque aí ele tem duas influências. Bom, duas influências. Pode ter. Uma benevolente e benéfica com o zagueiro que está marcando. E uma contra o atacante. contra o atacante. Pode ter. Então, o Luiz Flávio só tem que fazer uma coisa, é parar de apitar. Não, tudo bem. Fazer como o irmão dele fez. Tudo bem. Enfiou a viola no saco e parou de apitar. Mas o Guerreiro não é nenhum santo, isso a gente tem que levar em consideração. A gente está tentando demonizar uma coisa que não existe. Não. Ele não é santo. Eu estou demonizando o jogo, a atitude do Rodrigo Caio no jogo. Mas ele faz isso todo no jogo. Quem? Rodrigo Caio. Bom, mas não me interessa. Chega junto, bate, pega. Mas não me ele interessa, é zagueiro. Não me interessa se ele bate, se ele faz, se os outros árbitros punem ou não punem. Não me importa. O que eu estou falando especificamente desse jogo. Que o Guerreiro vai ser punido pela 4ª vez, porque no meu entendimento ele teve 3 punições no jogo. Tá? Ele apanhou durante o jogo. Ele teve a expulsão durante o jogo. O Fiorin lembrou uma 4ª incidência ainda, que foi um pênalti não marcado. Apanhou também. Tá? Então, é esse tipo de coisa. Não estou dizendo que ele tenha que ser absolvido pelo tribunal. Não, até porque a atitude que ele teve, o gesto que ele teve, ele merece punição. Agora, quem merece punição também é esse Luiz Flávio de Oliveira. Bom, esse árbitro merece punição. O árbitro. Mas tu viu falar em alguma punição para o árbitro? Tu tá vendo ele apitar? Viu alguma punição? Aí é que tá, daqui a pouco ele não pegar a escala, querendo ou não, é uma forma de punição, ele não recebe. Da onde? Então que o seu Gaciba publique isso, dê publicidade. Não precisa publicar. Não precisa publicar? Mas pra como? Quê? Se o jogador é punido, o dirigente é punido e é publicizado isso... Pra que ficar divulgando? Por que o árbitro tem que ter essa aura de proteção? Mas não é aura de proteção, tu tira e deu. É que ele por quê? Querendo então vou punir um funcionário e vou colocar vou colocar no mural lá. Fulano está punido. Não tem nada a ver. Não, é o que tu quer que faça, Uma coisa é figura pública dentro do futebol, Diogo. Não força, não sofisma. Mas ele não tá em escala, é uma forma de tu divulgar que ele está sendo punido. De repente aparece na Série B, aí no outro jogo. Não, isso não é. Isso não é divulgação. Então, o árbitro não tem nenhum tribunal para ser julgado por ter atuação ruim. O tribunal está aqui. Não existe. Quer tribunal pior? Que nós não somos tribunal. Nós não temos poder de punição para ninguém. Eles têm a comissão deles lá que... O cara ser diminuído no seu trabalho é uma punição muito grande para mim já. Concordo, diverge, mas a gente não fica sabendo, né? Claro, não tem. E nós aqui não temos nada. O Sérgio Luiz Henrique Moreira está dizendo, apitou sim, Luiz Flávio apitou logo após na Série B. Continua Série B. Aí a cota é menor, o dinheiro é menor, o jogo é inferior, é bem pior. O Sérgio disse que levou uma cotovelada. Não tem VAR. O Figueiredo. Aí o Figueiredo chegou para ele, doeu, né, Cebola? Depois saíram rindo, os dois abraçados, e ele ganhou a camisa do Figueiredo. O meu amigo Lauro Camura, lá em Curitiba, né? Rogério, concordo com a sua linha de raciocínio. Escandaloso o pênalti, Rogério, e tive dúvidas quanto à entrada no lance da disputa de cabeça entre Rodrigo Caio e Guerreiro. 25/9/2019 foi Flamengo 3, Internacional 1, certo? Sim. Foi a última escala do Luiz Flávio de Oliveira. Depois desta escala, ele só... Não. Foi a última escala dele. Depois dessa escala, ele vai ser VAR hoje no jogo do Grêmio. Tá, mas vem cá, o Sérgio Luiz Henrique Moreira está dizendo que ele apitou. Não tem. Série B não. Não. Está no site da CBF. Estou no site da CBF. Na Série B aí? Não tem. Ele apitou. Ele foi VAR no Atlético Paranaense Inter. E aí, na final da Copa do Brasil. E dentro disso... Que foi antes do jogo. Se achava que ele poderia ser o árbitro do segundo jogo da final. Sim. Porque é o que normalmente se utiliza. Para já pegar o ambiente do jogo e aquela história toda. Depois disso, ele apitou Ceará e Botafogo, 0-0, dia 14/9. Dia 25/9, Flamengo e Inter. E aí ele não apita mais e hoje ele vai ser VAR. E hoje que dia que é? Hoje é 9/10. Um mês quase fora. Sem ganhar. 20? Não. Hoje é 9/10. Ele está 2 semanas no mínimo sem apitar. 2 semanas, Mas estamos falando de 4 salários. 2 semanas. 4 salários? São quantas rodadas? Eu não vou entrar no salário desse jogador ou daquele. Mas vou ele entrar vive no salário disso, do árbitro. Rogério. Mas eu não vou entrar nessa. A punição que tem que haver independe se ele ganha ou não ganha, o Diogo. Como?
Ele só vive disso, é o único ganho dele é ganhar o salário do jogo. Mas isso não entra na questão, Diogo. É a mesma coisa que o jogador que se foi suspenso não vai ganhar salário, não vai ganhar prêmio. Não, pelo amor de Deus. Desculpa. Não é essa não tem discussão. como não ver punição nisso. Não é desculpa. essa a discussão. A discussão é a seguinte, tecnicamente. Eu, na minha leitura, ele não ser escalado, por exemplo, para um jogo de Série A na rodada passada, que teve um Cruzeiro e Internacional. Vamos tirar ele do jogo do Internacional. Beleza. Ele não ser escalado para um jogo do Palmeiras. Ele não ser escalado para um jogo do Corinthians. Sim. Para mim, querendo ou não, isso passa por uma punição. Não, eu não Sim, é um dos maiores árbitros do Brasil. Hoje ele é FIFA. Mas eu não estou discordando. É uma geladeira. E aí ele volta para ser VAR. Tá, mas eu não estou discutindo isso, eu não estou discordando disso. Que seja uma punição para ele, eu não estou discordando. O que eu estou discordando é que as punições desta maneira ou de outra, que sejam impostas aos árbitros do futebol, elas não são publicizadas. A gente supõe que isso seja uma punição. Porque isso é normalmente o que fazem as comissões de arbitragem. É o que vai para a geladeira, é o famoso tomar o gancho. Tá, mas e a gente tem isso oficialmente do presidente da comissão? Mas é que tu tem que pensar, Rogério, se tu trabalha nisso e o teu trabalho contempla tu apitar 2 jogos por semana para viver, e o cara te tira isso, eu vou por um outro viés. Mas ninguém está dizendo isso. Eu não sei o que eu posso ser mais claro. Eu vou por um outro viés, Rogério. Rogério. Eu não estou falando que não existe punição. Rogério, eu vou por um outro viés. Só um pouquinho, Luciano. Tu disse que ele não foi punido. Ô, Luciano, eu disse isso. Que não é publicizado uma punição. É isso então que eu foi disse. punido pra ti. Como se não é foi publicizado, punido? tu quer que bote no mural? Mas ele envolve o futebol que é público. Mas ele o não é árbitro um também, profissional. se o jogador, se o dirigente é punido pelo tribunal e existe uma comissão, a comissão tem que dar divulgação disso. Vamos botar pra dar chibatada lá no meio das coisas, então. É pra mostrar? Vamos mostrar, então. O que eu entendo, eu não sei pra que Rogério, mostrar. Não força. Tirar o salário, tirar a comida força. da pessoa, o ficha, ganha-pão dele é pior. Na ficha dele aqui diz que ele também é comerciante. Sim, imagina. O que eu vejo claro como... que todos eles têm uma outra eles atividade, têm, normalmente todos eles tem têm. outra atividade. O que eu vejo como uma forma de punição, Inclusive ele trabalhou no jogo da Série C, Sampaio Corrêa e São José também. mas Antes. 2 jogos antes do Flamengo e Inter do Ceará. o que eu vejo como uma forma de punição é, ele vem sendo escalado para jogos de Série A em sequência, é escalado para uma final de Copa do Brasil. Ele é um dos árbitros FIFA que dentro do nosso padrão de arbitragem do futebol, é um dos melhores que a gente tem. É top 3 do Brasil. Ele passar, depois daquele jogo, ele passar a não ser escalado mais por no mínimo 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, para mim é uma forma de punição. Mas não é publicizado. Para mim também, o Diogo, ouve bem o que eu estou dizendo. Eu não sou surdo. Pro Luciano, não, parece Mas que é. o não ser Tá? publicizado... Mas eu estou deixando claro, mais claro do que eu estou dizendo. Não tá. Porque eu concordo Tu que o quer cara botar, que isso tu é quer uma botar punição. no mural pra mostrar pro mundo que ele é um coitado? Exatamente, eu quero isso. Pô, Eu não quero existe. que mostre que seja punido. Para quê? Para que todos os árbitros saibam, tá, que não pode ter nenhuma outra influência, que não pode ter de nenhuma maneira, tem que estar atualizado, tem muito que ter bonito, cuidadoso com isso. Mas aí é que tá, Rogério, Entendeu? eu Porque acho que a forma... Os erros do Luiz Flávio foram grotescos naquela partida, tanto erros técnicos quanto erros disciplinares. Mas aí que tá. Parece que nesse jogo ele desaprendeu a apitar. Pro restante da arbitragem, para os colegas do Luiz Flávio, ele sair de um Flamengo Internacional, que dentro da escala das questões de arbitragem vem, aí tu apita com um grande, um pequeno, tu tá apitando com 2 gigantes. Pros colegas? Dentro do futebol. Sim. Bom, apitar um Flamengo Internacional é o auge para muito árbitro. Tudo bem. Para os colegas dele, tu sair de um Flamengo e Inter e passar 2 rodadas de Campeonato Brasileiro, porque Flamengo Internacional foi na rodada 21. Então, a gente vai para a rodada 24. Então, mas, São 3 rodadas que ele não apita. Mas, Luciano, tu está repetindo as mesmas coisas que nós já concordamos. Mas aqui está publicizado. Para os colegas, isso é um recado maior. Pro futebol não é. Para o mundo do futebol não é. Não sei, Rogério. Para o mundo do futebol, para o torcedor que vai lá, que inclusive paga com grana, que vai sair para o salário que o Diogo está falando, para esse torcedor não é claro. Pode ser claro para nós aqui, que sabemos as entranhas, ou não todas, mas algumas hoje o torcedor do futebol. também sabe, Rogério. O torcedor, Luciano, isso aí o torcedor também acompanha. Luciano, quem sabe é o comitê de imprensa. O comitê de imprensa sabe. E a gente não fala só para o comitê de imprensa.
E a CBF não fala só para os comitês de Não, imprensa. que a CBF não fala só para o comitê de imprensa, eu concordo plenamente contigo. Mas ele não pegar nenhuma escala, e aí a gente está falando de nenhuma escala, nem Série A, nem Série B, nem Série C. E teve final da Série C. Tudo bem, é a punição. Nós sabemos, o comitê de imprensa sabe. Agora, o mundo do futebol, o torcedor que vai lá, não está sabendo. O torcedor só está aqui reclamando. Por exemplo, o que diz aqui o torcedor, o Jerônimo Martins, tá? Luiz Flávio está no VAR essa rodada, é isso, falamos. Tá? E só? E só? Pô, mas tá no Ganha VAR. menos. Ganha menos. Ganha menos, se desloca mais. Mas vocês estão preocupados com o que ele ganha, Mas meu é, que Deus do aonde, céu. mas é que aonde dói. Quando a gente fala que o jogador só aprende quando dói no bolso, Não é só o jogador. para arbitragem também. Não, pro mundo, né? Pro mundo. Para arbitragem também. O árbitro só vai aprender quando doer no bolso. E o cara passar 3 rodadas sem apitar, são 3 rodadas sem receber. É no mínimo uma semana e meia, Rogério. Luciano, isso pode doer, mas quantos jogadores que tu já viu que repetiram as suas atitudes? Mas- Quantos atos? Isso é uma ilusão que a gente vai ter porque foi punido pecuniariamente, que vai aprender a lição. Ora, não vai, Luciano, sabe que não. Quantos exemplos Mas nós qual é a temos? maneira? Mas então qual é a maneira de punição que tem, Rogério? A maneira de punição, especificamente nesse caso que nós estamos falando, de arbitragem, a minha única discordância, tá, é que isso não seja divulgado. É a minha única discordância. Que tenha uma autopreservação dos árbitros, onde a comissão pune, deixa fora de escala e tudo mais, como tu está dizendo, tá? E isso não é divulgado. Então isso fica intramuros. Fica para os colegas saberem, o cara foi punido lá para o negócio. E o comitê de imprensa também fica sabendo. Mas o comitê de imprensa Mas aí- fica sabendo porque a gente sabe qual é o isso. procedimento. Mas a gente, então a culpa de não divulgar é nossa, da imprensa. Como? Nós só podemos divulgar o que é oficial. Eu não posso fazer uma divulgação, de algo que não é oficial. Mas a gente chegar e dizer assim, é a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro que o Luiz Flávio não apita. Sim, Dos tudo 3 bem. melhores árbitros do Brasil não apitam. Aí o que tu está dizendo? Tu está dizendo que ele está fora e que isso é a maneira da comissão punir. Ok, tá? A comissão te mandou isso? Não, né? a comissão não manda. Não. E aí, inclusive, o próprio presidente da comissão pode chegar e te contestar. E dizer que não, em absoluto, E aí ele eu não foi contesto punido. Mas aí, se ele vier contestar, se ele vier me contestar e eu chegar e dizer assim, seu Luiz Flávio de Oliveira apitou Flamengo e Internacional, fez aquela lambança toda e depois daquilo lá ele está sendo VAR num jogo Grêmio e Ceará, que querendo ou não é de grandeza Sim. inferior do Tu que vai Flamengo usar e todos Inter. os teus argumentos. E aí ele vai me dizer assim, não, mas é que a gente tem uma escala, não sei o quê. E aí eu vou perguntar para ele e dizer assim, então tu quer me dizer, Gaciba, que tu tirar um dos teus melhores árbitros de escalas de Série A e Série B não é punição? Tá, e ele vai te dar outros argumentos, tal. O que eu estou dizendo é que não vai nunca acontecer a oficialização. Não, Ele a oficialização nunca vai eu te dizer entendo. isso. Não Então, vai vir é assinado, É isso. pela comissão de arbitragem. Claro. O senhor Luiz Flávio de Oliveira está punido afastado por das tantos próximas jogos. rodadas por tantos Evidente. jogos. Então fica sempre isso. Ficamos nós aqui passando uma informação que a gente entende pelo processo que seja assim. Mas é que nem- nunca foi oficializado. Eu vou te trazer um outro exemplo. O Odair foi numa coletiva de imprensa, não vou me lembrar quando, a respeito de Wellington Silva. Todo mundo questionava o Odair por que o Wellington Silva não era escalado, por que o Wellington Silva não jogava, por que o Wellington Silva era sempre preterido, porque entrava o Parede, entrava o Trellis, entrava o Pedro Lucas, entrava até o Medeiros no campo e o Wellington Silva seguia no banco. E ninguém falava nada, e aí teve uma hora que o Odair foi para uma coletiva e disse assim, aí então a gente tem que ver como é que está a questão complexa do Wellington Silva. O Odair também não foi claro. Mas ele disse que pelas lambanças que o Wellington Silva vinha fazendo fora de campo e nos treinamentos ele não ia ganhar oportunidade. Aí o que o Wellington Silva fez? Botou o rabinho no meio das pernas, baixou a cabecinha, foi trabalhar, ganhou a oportunidade e voltou. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Ele estava sendo punido dentro do grupo E o do... Internacional oficializou essa punição? Também não. Então é isso que eu estou dizendo. É isso. Nós estamos discutindo o sexo dos anjos aqui, meu Deus do céu. Nós estamos trazendo exemplos e exemplos que só comprovam o que eu estou falando. Que não existe uma oficialização de punição.
a gente divulgando, aconteceu isso, aconteceu mas é que aquilo. daí Tá? isso tá ali, é claro. Tá, não existe uma publicização. Não existe. Sim, mas está punido. Tu acha importante, o outro não acha, e não vai ter igual. Então não. O que eu entendo da questão do tribunal, Rogério, é que aí ele está sendo julgado por uma ação. A gente também não pode chegar e julgar o Luiz Flávio de Oliveira por um erro técnico, ou por um erro de interpretação, ou por um erro de avaliação da questão de cartão. Aí então a gente também tem que começar a julgar os jogadores em função de errar um pênalti, em função de perder um gol dentro da pequena área, porque é uma questão de erro técnico. Agora, se o Luiz Flávio de Oliveira vem... Luciano, desculpe, mas tu está fazendo uma salada de argumentos, me perdoa. Pelo fato do Guerreiro... Mas tu está fazendo uma salada de argumentos em questão... a função do árbitro, tá? Ela é bem específica no campo disciplinar e no campo técnico. Tudo bem. Tá? E se ele errou tecnicamente, tá? Ele vai para a escolinha, ele vai ter reciclagem, seja lá o que for. Apitar em outra divisão. Se ele errar na parte disciplinar, ele vai ser chamado também, vai ser regrado e tudo mais. Agora não podemos misturar isso, não podemos misturar para o jogador errar um gol, o jogador falhar. Mas aí eu tô falando do erro técnico. O julgamento do Guerreiro não é por um erro técnico dele, é por uma indisciplina. O julgamento do Bruno não é por um erro técnico, é por uma indisciplina. Do Bruno até, eu vou te dizer que o do Bruno é o menos importante deles todos. Ele só vai para o julgamento em função de tomar um cartão vermelho e vai ser absolvido. Agora, o Odair, o Roberto Melo e o Guerreiro, eles estão sendo julgados por uma indisciplina. A gente pegar um árbitro que, por exemplo, e a gente já cansou de ver, árbitro ir para cima do jogador e agredir jogador. Aí eu vou concordar contigo que esse aí tem que ser julgado, punido e publicitado aqui tudo. Tá sendo punido porque agrediu, porque fez isso, porque fez aquilo. Porque aí é um erro de indisciplina. E a arbitragem também é para diminuir o tamanho dos problemas que os clubes têm. Daí os clubes se apegam na arbitragem. Não jogam bem, vão mal, os jogadores estão mal, o jogador vai mal, e aí se apega na arbitragem. É muito mais fácil tu colocar a culpa no terceiro do que tu te culpar. É muito mais fácil. O Guerreiro não vem jogando nada, por exemplo. São duas coisas bem diferentes. Eu posso argumentar que o Guerreiro não vem jogando nada porque o esquema do Odair deixa o Guerreiro abandonado. Tá? Também. Então, mas aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Nós estamos falando de um personagem que vai estar envolvido hoje no jogo do Grêmio, tá? Que é o Luiz Flávio, e que esteve envolvido e que vai ser decisivo, porque a súmula da arbitragem ela é decisiva para o Tribunal de Justiça. A súmula, o que está lá, por mais que os advogados tentem contestar, desqualificar e até podem conseguir isso, o que está na súmula, o Fiorin, que tem uma vivência maior de federação, pode até me dizer se eu estou errado, mas o que está na súmula é o que os auditores e principalmente o procurador do TJD ou do STJD levam em conta. Aí... os advogados estão no trabalho deles, que é desqualificar o que está escrito ali, argumento, né? Colocou, enfim, mas eles levam em consideração ipsis literis, essa é antiga também, né? É velha. O que está ali no documento oficial. Mas aí, se aquilo ali não é uma verdade... Eles têm que provar. Eu sei que da parte do que diz sobre o Guerreiro, pelo que eu lembro, é tudo o que aconteceu mesmo, que as mais não tem nada de invenção. Mesmo que eles consigam desmentir com imagens, ou prova de áudio, Só sobre a arbitragem, porque eu não gosto de falar desse assunto muito, mas... Eu acho que a notícia mais importante nós estamos há 40 minutos falando. Está acabando o programa. E tu também? Eu estou só achando que eu não... Só estou falando sobre o que eu não concordo, não significa que eu goste da arbitragem. A informação mais importante para mim da noite de hoje é que a Edna Alves apita Grêmio e Ceará, né? É a primeira vez que uma mulher apita um jogo da dupla Grenal nesse Brasileirão. E ela vem bem. Né? Tanto que ela vai receber... Ela já tem o escudo da FIFA, né? Ela já apitou a Copa do Mundo. Eu só espero, sabe o quê? Que o Luiz Flávio de Oliveira não bagunce com a arbitragem da Edna. Ele é um grande árbitro também, teve uma noite horrível naquele jogo do Inter contra o Flamengo. Ele vários jogos. Esse jogo da Série C, se a gente pegar as incidências do jogo, olha, eu vi esse jogo do São José com o Sampaio Correia que ele apitou. E para terminar o assunto de tribunal, amanhã volta aquela ronha lá que vocês acompanharam no Clássico Grenal, até rimou, o Odair, o Renato e o JP.
O Inter recorreu, vai tudo a julgamento amanhã de Tudo novo. de novo? Tudo de novo. Tudo de Nossa. novo amanhã, no final da tarde, lá no pleno da federação. Pelo amor Bom de trabalho. Não, aí que Banrisul essa Digital. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você, cliente Banrisul, ainda não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos para falar dos jogos de hoje. Bom, gente, vou tentar passar aqui rapidamente, são muitas mensagens que chegaram, vou tentar. O Alessandro Fran, acho que o Rogério não viu o jogo, só pode, lance normal de jogo, cabeça com cabeça. Abraço a todos. Leomar Cavalheiro, cara, o momento não seria cabeça com cabeça, pois o cara do Flá vem de muito longe, falta clara. O Renan Kozek Sadovski, quanta teimosia, fale dos jogos de hoje, isso já passou. Alessandro Fran, concordo. Renan, os morangos já perderam mesmo. O Jerônimo Martins, Luiz Flávio está no VAR essa rodada. O Renan de novo, até porque quem tem que se preocupar com o Flamengo são os bananas de pijama. Essa mania, os morangos e os bananas de pijama. Tá, falei nos morangos antes, agora falo os bananas, tá bom. Jorge Eliseu Rosa Fialho, os caras acabaram com o Inter, esses juízes. Caco Garcia, Buenas Rogério, na minha opinião, a melhor maneira de punir árbitro ruim é banir do quadro da CBF. Tá? O Diogo respondeu para o Leomar aqui, eu não vi o que o Leomar botou aqui. Ó. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, é? Não, mas eu não vi. Mas tudo bem, está aqui, está no histórico aqui. Mas é banir do quadro da CBF. Se banir os árbitros que erram e ruim... Não, então não sai mais jogo. Não vai ter mais arbitragem. Não vai ter árbitro mais. Vai faltar gente. O Valdir Keller, deveria existir cartão amarelo para árbitros também. Pois mas isso aí, quem é que vai dar? O chefe da arbitragem lá? Quem é o diretor, como é que chama, Fiorinho? Querendo ou não, ele já, querendo ou não, já tem. Presidente da comissão? Querendo ou não, isso já... É que aí que tá. A gente fala tanta coisa e a gente escuta não tem tanta cartão coisa. amarelo, Luciano. Não vai me inventar essa Entre que tem aspas. cartão amarelo. Rogério, não, tudo todo entre jogo, aspas. todo tudo jogo a gente tem um acha relatório. que é punição. Olha, o árbitro... Todo jogo tem um relatório. O chefe da comissão de arbitragem do Brasil, ele deu uma entrevista dizendo que ele só confia em 3 árbitros. Isso, pra mim, é uma... Bom... Quais são eles? Não falou, mas pra mim tá claro, né? Rafael Claus, Anderson Daronco e o Luiz Flávio de Oliveira. Estamos mal com o Luiz Flávio. Assis Francisco Marini, Inter foi roubado várias vezes. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Isso de roubar é relativo. Os caras erram porque estão num dia ruim, ladrão. O Assis Marini está dizendo aquilo, Diogo, que tu não concorda. Ele está pedindo 2 anos de suspensão para o Odair. 2 anos? Claro, porque ele não quer... Coitado do Odair. Fica tranquilo, já não vai estar ano que vem. O Caco Garcia está desejando boa sorte para a Edna hoje em Caxias do Sul. Tá? Muito bem. E o Assis Francisco Marini é de Caçador, lá em Santa Catarina também. Tem no nosso WhatsApp. Então, o pessoal pode participar com a gente, mandando um recado aí para o nosso WhatsApp também. Entraram só no Facebook aqui hoje. Hoje o pessoal estava maluco no Facebook. O Sérgio Luiz Rete Moreira, já falei, ele está mandando várias mensagens. Que levou uma cotovelada do Figueiredo. Levou, mas ele contou essa história, né? E depois ganhou a camiseta do Figueiredo. Aí o Figueiredo perguntou para ele se tinha doído. Uma informação para o torcedor do Grêmio, e que eu não sei se é para se comemorar ou não, e aí o torcedor do Grêmio pode avaliar como quiser. O Grêmio está estudando colocar uma rodada antes do jogo contra o Flamengo em campo o Jean-Pierre. O Jean-Pierre pediu para fazer 3 treinamentos por dia, está treinando em 3 turnos, vai de manhã para o CT, de tarde, de noite, quando todo mundo vai embora ele fica fazendo tratamento. Mas ele está recuperado clinicamente? Ele está correndo já, então fisicamente ele começa a apresentar condições para jogar. Ou seja, para mim parece claro
que o Grêmio e ele estão tentando colocá-lo em campo. Isso ontem O que eu honestamente acho um absurdo, mas tudo bem. Mas se conjugar a manifestação do Renato a respeito do Luan... Eu nunca vi o Renato fazer aquilo. Tá? Mas justamente, se conjugar e com isso, com essa informação que tu está dando, me parece claramente que o Grêmio, e aí Renato e os pares dele, não confiam no Luan para esse jogo contra o Flamengo. Por quê? Porque se ele dá aquela declaração que deu, de que o Luan está muito longe de ser o Luan, vocês acham que está bom, mas ele está ruim em relação a que vocês viam o Luan assim, agora ele está... Vocês lembram da declaração dele? Sim. Só estou recuperando para o nosso telespectador. Tá? E conjuga com essa informação que o Diogo está dando, para mim é muito claro. O próprio treinador e o Grêmio, por extensão, entendem que com o Luan no lugar do Jean-Pierre, o Grêmio não tem chances contra o Flamengo. Para mim está claro isso. E só com o Jean-Pierre o Grêmio pode ter um resultado melhor contra o Flamengo. Eu acho que essa é uma leitura bem boa. Porque eu acho que o Luan tem condições de dar resultado em outros jogos, só não contra o Flamengo. Mas isso é o que nós achamos. O que eu acho um absurdo, né? Para mim o Jean-Pierre é banco do Luan. Eu sigo admitindo essa ideia. Nisso nós temos hoje ou antes, uma opinião diversa. Sempre. Enquanto o Luan for jogador do Grêmio, o Jean-Pierre é menos jogador que o Luan. Tá, quanto a isso eu não discordo de ti, mas nas últimas atuações do Luan, o Jean-Pierre para mim vinha sendo melhor que Mas quais são as grandes atuações do Luan, do Jean-Pierre? Contra o Goiás, em Porto Alegre, contra o Botafogo, fora de casa, contra o Fortaleza, em Caxias do Sul. Contra o Botafogo, gol de falta Não, que tudo dá bem, vitória pro são Grêmio. os 3 grandes clubes que ele foi bem. Contra o Fortaleza, passe pro PP. Mas são os 3 grandes jogos que ele foi bem. E as últimas grandes atuações do Luan? Também são contra times São nível. essas últimas... Mas que não foram. 4. E a avaliação que o Renato faz, e aí eu concordo com o Renato, Mas daí... que o Luan está muito longe do que foi o Luan. Mas, por exemplo, o Luan contra o Goiás, pegou um Goiás morto. Que o jogo estava morto, que o Grêmio não queria jogar mais. Luan foi bem contra o Avaí. Contra o Avaí, foi bem contra o Vasco. O Jean-Pierre, eu destaco um jogo bem, do Jean-Pierre que foi com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil na Arena, que ele foi muito bem, fez gol de falta. E é um jogo para ir bem hoje, né? Hoje é um jogo para ir bem. Bem que o Ceará vai botar todo mundo atrás de novo hoje. Especialmente porque o Grêmio tá cheio de desfalques, né? Então, se é para o Luan jogar bem, é hoje. O Marcelo Caju, o Marcelo Westenhofen, ele acha que o Luan vai dar a resposta no jogo contra o Flamengo. Não acho um absurdo assim o Luan jogar contra o Flamengo lá e chamar a responsabilidade. É um jogador que tem essa capacidade. E que quantas vezes já fez isso? Independente de estar... Contra o próprio Flamengo ele já chamou a responsabilidade. No Maracanã. Ainda aquele Luan de 2017... E no Estádio Luso Brasileiro também, né? Aquele Luan de 2017 não existe mais, pode não existir mais o Luan não chegar. Isso não tira dele a capacidade de decidir jogos pelo Grêmio. Mas a avaliação que é feita no Grêmio... Não, aí que tá. Aí entra, essa é a minha avaliação, né? E não sei o que é mais. Mas a avaliação do Grêmio é igual a do Otávio, que o Luan de 2017 não vai voltar. Não, tudo bem, mas não, que o estágio dele não é ainda superior ao do Jean-Pierre. Mas assim, vamos colocar aqui em pauta uma coisa bem rápida sobre o Luan. Tudo bem, ele pode não ter jogado toda essa Babilônia que a gente acha que ele jogou, que alguns acham, que ele jogou contra o Flamengo. Ok, tudo bem. Mas muito do que o Grêmio suportou contra o Flamengo é responsabilidade dele. O gol que o Grêmio faz, o passe do Maicon é magistral, talvez só o Maicon daria aquele passe, porque qualquer cabeça de bagre daria uma porrada em direção ao gol que estava na feição, mas todo o contra-ataque quem puxa é o Luan. Não se dá nenhum mérito ao Luan. A única indignação que eu tenho, e para mim, tudo bem se o Jean-Pierre for titular em relação ao Luan, acho que aí a decisão é do Renato, não é da gente, mas é que o Luan não carrega nenhum mérito nunca. Nunca. Ele joga bem, ele não foi bem. Ele é o melhor em campo, ele não foi o melhor em campo. Não fez mais que a obrigação. É isso, parece eu na escola. A minha nota. Jogou bem contra o Goiás, jogou bem contra o Avaí. Eu era horrível em matemática. Aí são as avaliações do que jogou bem e o que jogou mais ou menos. Ou não jogou. Ou o que fez o normal. Aí variam as avaliações. É que eu vejo só um pouquinho que eu tenho que chamar o Luciano. Então vamos lá. Circuito de palestras, conexão de ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação.
Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen, Rossandro Klingen são alguns dos palestrantes. Mais informações você tem diretamente no site do SESC, sescifrs.com.br/conexão de ideias. Realização FEComércio. Com você, a gente faz a economia girar. Mensagem do Banrisul e já voltamos. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Bom, continua o debate aqui. E o Internacional hoje, hein? Vai modificado? Quem é? Vai parede de centroavante? É o que a casa oferece. É o que a casa oferece, eu acho, né? Parede, mas não mexe no Nico Lopes. Não mexe no Nico daí. E o outro lado? Eu mexeria no Nico. É da Alessandro? Da Alessandro. Eu mexeria no Nico. Eu mexeria, sinceramente, porque assim, como tá, não tá bom, né? Não. Tá, eu não vou levantar polêmica. Não, eu como tá, não tá mexeria bom. no esquema do Inter. Dá uma seca de gols ali. Mexeria no Como esquema do tá, como Internacional. tá, Mas isso não tá não vai bom. mudar. Como Isso tá, não vai mudar, então eu não Mas vou não é, levantar o Nico, polêmica. não é o Nico que tem que ser mexido, na minha opinião. Não, mas é que se Não, não o tá Nico funcionando... especificamente, mas eu não vejo mal dele jogar um pouco mais adiantado e o Parede cair pelo lado e daqui a pouco eles trocarem, porque são jogadores mais de... centralizado. O D'Alessandro, se o porque D'Alessandro jogar mais pra dentro, aí eles tudo são bem. jogadores que podem ter uma característica parecida, porque vão ter que fazer uma função de falso centroavante ali, de falso 9, porque não tem característica de jogar de costas. Eles vão ter que sair mais da área para atacar de frente. Eu honestamente não escalaria o Parede. Gosto do Parede, já falei isso aqui no programa. Acho que o problema do Parede é ele ser a primeira opção para qualquer jogador, e isso é um problema porque ele não tem, né, condição técnica para ser a primeira opção do Inter. Ele pode ser a segunda, o que não é um problema. E existem jogadores que são segundas opções em Porque é elenco, novo, né? Agora, eu não entendo, e aí é uma crítica que eu faço à direção do Internacional, por que no início do ano contratou o Neilton? Por quê? Eu não entendo por que contratou. Negócio de ocasião. E aí não é o problema, não é o Neilton. Eu acho o Neilton um bom Mas por que jogador. ele não é Também. mais aproveitado? É aí que eu quero saber por esse quê. é o Por que o ponto. próprio Pra Paredes que não é mais contratar? aproveitado? Pra que contratar se tu não aproveita? Por que tu tá lá com os mesmos jogadores de meio campo há 2 anos? Não, o Neilton foi contratado, e eu sempre vou dizer isso, o Inter anunciou o Neilton como um ponta para 2019. Tá, mas Fazia eu pergunto 2 anos que ele não jogava por que sempre. o meio campo continua sendo Porque o Inter ou faz análises Dourado ou erradas. Lindoso, qualquer um do Rodrigo, podemos botar Rodrigo. O Lindoso é desse ano, né? Não, tudo bem, mas por que o meio campo continua sendo Edenilson, Patrick? Ou daqui a pouco... Primeiro eu porque não fazendo- contrata. Primeiro que não contrata bons jogadores para substituir. Sabe quantos volantes o Internacional tem, Rogério? Sim. 8. Tá, tudo bem, mas E 2 meias. Mas- D'Alessandro e Sarrafiori. Aí Mas não tem característica. volante nós estamos considerando Edenilson como volante, Sim, Patrick sim, como sim. volante, Nonato como volante. Mas por que o Internacional, nesse período todo, não modificou o seu meio-campo para jogar de uma maneira Aí diferente? é o treinador. Porque Mas eu não sei se sou o treinador. Perfeito. Quais são as 3 contratações que o Inter faz para abrir o campeonato, para abrir a temporada? 3 São volantes. 3 volantes. O E no rapaz meio, aquele e no meio volta da ano que vem, temporada né? traz mais um. Traz mais um. O rapaz Bruno aquele volta ano que vem, o Galdesani. Matheus Galdesani. Exato. Ó, as 3 primeiras contratações do Inter de 2019. Matheus Galdesani, Lindoso. porque ninguém substituía o Edenilson. Matheus Galdesani. Lindoso, porque ninguém substituía o Rodrigo Dourado. Assim o Inter foi ao mercado, ou seja, das duas uma. E renovou com o Richelli. E renovou com o Richelli, perfeito, que era Nossa, a terceira. mãe. Ou o Inter como um todo Mas- entende que o time é bom assim, Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a filosofia que o departamento de mas olha, o futebol do time de aspirantes Internacional... do Inter é igual ao titular. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o departamento de futebol do Internacional departamento de tem futebol como do Inter acha que é filosofia, tá? A volantização do time. Mas aí, É volantização. essa semana que tem se falado muito do Odair sair no fim do ano, e aí fala-se nomes de Fernando Diniz, de Roger. Não, aí então Thiago vou mandar Bom, todo mundo embora, chega, né? faz uma limpa, começa tudo do zero. Aí eu o, só quero dizer uma coisa pro o torcedor do futebol do Inter Internacional. vai ter que mudar a cabeça Só também. uma coisa, torcedor do Internacional, que eu vi nas últimas horas pedindo muito, pelo amor de Deus, traga o Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana. Não vi. Eu não vou pedir muito pro torcedor, porque eu acho que ele não tem que fazer isso, é a gente que tem que fazer. O Thiago Nunes fora de casa é o Odair.
É um time retrancado, Ok. que não joga, Mas ganhou que dois não títulos. propõe, Ganhou 2 títulos. O Odair fez tudo isso e não ganhou título nenhum. com jogadores Essa bem é a piores, questão. né? O Odair, bem aí piores. nós vamos para uma O outra único grande análise jogador de que o grupo. Odair tem é um. Mas lá tem 2 também. Lá tem 2. Lá tem no vários. Atlético. 2. Não vamos a tanto também. Lá tem um jogador Mas de seleção enfim, brasileira, isso aí seleção é um argentina. debate que é. Tudo bem, mas da seleção da Argentina nós sabemos. Nós temos 2 jogadores de seleção brasileira no Atlético Paranaense, né, nesse momento. Nós temos Bruno Guimarães E o goleiro. E o Santos. Internacional tem, né, qualidade igual. Podemos até, num outro dia, fazer esse debate aqui. O Diogo adora essas comparações. Podemos fazer as comparações. Acho que é interessante isso aí. Tá? Dividimos a tela e fazemos as comparações. Flávio Fiorin, Valeu. Otávio Hoffman, Valeu. Luciano Coimbra e Diogo Rossi. Agradecendo a sua audiência. Nós voltamos amanhã, 13h, logo depois do RDC Esportes, que tem o comando do Paulo Brito. E lembrando que hoje, 9 da noite, tem o 2 Toques com o comando do Cadu Oliveira. Tá certo? Até amanhã. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.